Bom, gente, então agora vamos ao enunciado do nosso segundo grande teorema, que é o teorema de Laurent. Tá legal? E esse teorema, então, vai contemplar a expansão em série de potências com potências negativas. Isso ocorre quando a nossa função não é analítica em um ponto em questão. Então, vamos lá. Vamos supor que a nossa função f seja analítica em uma região anelar, ou seja, em um domínio do tipo R1 menor que módulo de Z menos Z0 menor que R2, certo? Onde aqui R1 e R2 serão os raios. Posteriormente, nós veremos que esse R1 pode ser zero, tá? E esse R2 pode ser infinito. Mas vamos aos poucos. Ok. Então, seja C um caminho contido nesse domínio, tá bom? Orientado positivamente e que tem o ponto Z0 em seu interior. Então, a nossa situação é a seguinte, olha, vou desenhar aqui, nós temos Z0 e essa região anelar centrada em Z0. Certo? Então, aqui tenho R1, o raio menor, R2, o raio maior, certo? E C vai ser um caminho, então, contido, um caminho qualquer, fechado, simples, orientado positivamente, contido nessa região e que contém o ponto Z0 em seu interior, certo? Então, nós estamos supondo que a função f é analítica aqui nessa região entre essas duas circunferências. Ok. Certo? Então, para simplificar, eu vou escrever, seja C um caminho como na figura, para não ficar escrevendo muito. Então, para qualquer Z no domínio, tá bom? Vou colocar aqui. F de Z admite a seguinte expansão, representação em série. Então, vai ser o somatório de AN, Z menos Z0 elevado a N, para N indo de 0 até infinito, mais o somatório de Bn sobre Z menos Z0 elevado a N, para N indo de 0 até infinito. Tá legal? Então, o que ocorre aqui, gente? Nós temos uma parte que é potências positivas, certo? Que vem lá do nosso teorema de Taylor. E nós temos uma parte de potências negativas. Essa é nova. Então, essa série com potências negativas vem do fato de que a nossa função é analítica em uma região anelar, centrada em Z0, mas possivelmente não é analítica no próprio Z0, como nós vimos aí nos exemplos anteriores. Tá legal? Então, além disso, esse teorema nos diz também quem são AN e BN. Então, AN vai ser 1 sobre 2πi, que multiplica a integral ao longo de C, de f de z sobre z menos z0 elevado a n mais 1 dz, tá bom? E aqui o nosso n começa em 0, 1, etc. E Bn vai ser
1 sobre 2πi, que multiplica a integral ao longo de C, fz, dividido por z menos z0, elevado a menos n mais 1 dz. Então, de aqui agora o nosso n começa em 1, 2, etc. Tá legal, gente? Então, esse é o enunciado do teorema de Laurent e essa expansão é chamada expansão de Laurent. Certo? Então, ela tem uma parte analítica de potências positivas, né? E uma parte aqui não analítica com potências negativas. Tá bom? Então, a gente pode reescrever essa série de outras formas. Certo? Então, por exemplo, se aqui, vou apagar um pouquinho. Se aqui no lugar de Bn a gente escrever, então, B menos N como sendo 1 sobre 2πi integral ao longo de C de f de z sobre z menos z0 elevado a n mais 1. Então, se no lugar de n eu coloco menos n, lembre que aqui então o nosso n vai de 1, 2, etc. Então, aqui agora eu troquei n por menos n. Aqui temos n menos 1, menos 2, etc. Então, se a gente escrever dessa forma, a nossa série fica somatório de b menos n dividido por z menos z0 elevado a menos n para n, então, negativo. Então, vou colocar para n de menos infinito até menos 1. Certo? E aí, dessa maneira, a gente pode juntar a escrita da expansão de Laurent em um somatório só. Tá legal? Então, eu posso escrever aqui como sendo, então, somatório ó, de Cn, z menos z0 elevado a n, para n indo de menos infinito a infinito, onde aqui, então, o nosso Cn, quem vai ser? Cn vai ser an, se n for maior ou igual a zero, e vai ser b menos n, que nós definimos aqui, se n for menor que zero. Tá legal? Ou, se preferirem, se n for menor ou igual a menos 1. Certo? É uma outra maneira de a gente escrever essa expansão de Laurent, fazendo essa pequena modificação. Essa escrita aqui tem suas vantagens no futuro, certo? Já vou dar aqui um pequeno spoiler, porque no futuro, esse coeficiente b a menos 1, que multiplica, então, o termo de potência n igual a menos 1, aqui na série, é chamado o resíduo de f em z0. Tá legal? E é denotado resíduo de f em z0, que é o centro aí da nossa série. Então, isso nós vamos ver com detalhe no futuro. Eu só estou adiantando um pouquinho as coisas para justificar por que escrever dessa forma aqui é útil, certo? Igualmente, a gente poderia simplesmente definir o resíduo dizendo que é o B1 escrito dessa forma, tá? Apenas tomar o cuidado de qual coeficiente nós estamos falando aqui, para não confundir com o A1 da potência 1. Tá legal, gente? Então, vamos lá, vamos com calma ver a demonstração desse teorema. E assim como no caso do teorema de Taylor, a gente separa em dois casos. Primeiro, a gente vai considerar o Z0 igual a zero, tá? E depois a gente faz aí um reajuste no centro.
Então, vamos lá. Bom, então vamos para a demonstração. Inicialmente, vamos supor, então, que Z0 é igual a 0. Certo, gente? Então, supondo que Z é igual a Z0, as hipóteses nos dizem que a nossa função f é analítica em uma região anelar centrada em 0. Então, vamos lá, vou repetir aqui aquele desenho anterior. Então, aqui nós temos Z0 igual a 0. Temos, então, R1, o raio menor, tá? Desenhar bem longe aqui, ó, R2. O raio maior. E Z aí, um ponto qualquer nessa região. Então, nós vamos fazer o seguinte, olha, nós vamos pegar duas circunferências aqui dentro. Eu vou pegar uma circunferência C1, que é módulo de Z igual a R1, onde R1 é um pouquinho maior que o raio R1 grande. Então, essa circunferência C1 está inteiramente contida aí na nossa região anelar. Vou pegar também uma circunferência C2, módulo de Z igual a R2, um pouquinho menor que o R2 grande, que é o limite, né? Então, a nossa circunferência C2 também está inteiramente contida C2 na nossa região anelar. Tá legal? Então, para cada Z aqui, dentro dessa região, eu vou pegar uma circunferência gama, centrada em Z, e o nosso caminho de antes tá por aí, né? Vou desenhá-lo aqui. Enfim, tá por aí, um caminho fechado simples, C, orientado positivamente. Tá legal? Ok, então, C1, C2, gama estão todas orientadas positivamente. Tá bom? Então, gama, aqui uma circunferência centrada em Z, como na figura aqui. Ok. Então, gente, nessa configuração, nós temos o seguinte, olha. Se a gente pegar a integral de Fs sobre S menos E ds ao longo de C2, circunferência de fora, menos a integral de Fs ao longo de S menos E ds ao longo de C1, menos a integral de Fs sobre S menos E ds ao longo de gama, isso aqui tem que nos dar o quê? Vejam que essa função Fs sobre S menos E, ela é analítica na região determinada, né, por essas três circunferências aqui, gama, C1 e C2. Esqueçam o caminho C por enquanto. Quer dizer, nessa região aqui, entre essas circunferências, esse quociente é analítico. E essas três circunferências correspondem à fronteira dessa região exatamente, onde esses sinais de menos aqui vêm do fato de que essas duas circunferências interiores, gama e C1, estão orientadas positivamente. E para que a gente possa aplicar o teorema de Cauchy-Goursat, elas têm que estar orientadas negativamente, né? Lembrem-se lá. Então, a soma dessas três integrais pelo teorema de Cauchy-Goursat é igual a 0, tá bom? Então, pelo teorema de Cauchy-Goursat para domínios não simplesmente conexos. Tá legal? Se tiverem dúvida, vocês podem voltar e rever esse resultado.
Certo? Então, o que que ocorre aqui? Olha, gente, pela fórmula integral de Cauchy, essa integral aqui é exatamente o quê? Isso é exatamente 2πi fz. Certo? Então, nós podemos escrever, olha, fz vai ser igual a 1 sobre 2πi, que multiplica a integral de fs sobre s menos e ds ao longo de C2, menos 1 sobre 2πi, que multiplica a integral de fs sobre s menos e ds ao longo de C1. Tá legal? Então, aqui eu já vou fazer uma primeira mudança, que é o seguinte. Eu vou inverter aqui S menos E, vou colocar Z menos S. Então, aqui me dá um sinal de mais. Então, agora nós vamos fazer aquelas famosas manipulações que nós fizemos lá no Teorema de Taylor, para reescrever, então, essas integrais aqui. Tá legal? Nós veremos que essa primeira integral, ao fazer essa mudança, vai nos dar a parte da soma de Taylor, então vai nos dar a série com as potências positivas. E essa segunda integral aqui, como a gente trocou aqui esse z menos s, vai nos dar a parte das potências negativas. Tá? A gente começa, gente, relembrando então aquilo que nós já fizemos antes. Então, 1 sobre S menos E, a gente viu no Teorema de Taylor que isso pode ser escrito como a soma finita de Z elevado a N, dividido por S elevado a N mais 1, para N indo de 0 até um certo Nzão menos 1, mais o nosso resto, que é Z elevado a Nzão, dividido por S elevado a Nzão, que multiplica S menos E. Agora, gente, 1 sobre Z menos S, isso aqui é o quê? Então, nessa expressão de cá, eu vou simplesmente trocar o Z por S. Então, isso é o somatório de S elevado a N, dividido por Z elevado a N mais 1, para N indo de 0 até Nzão menos 1, mais, então, o resto, que é S elevado a Nzão, dividido por Z elevado a Nzão, que multiplica Z menos S. Tá legal? Só troquei aqui Z por S. Agora, gente, eu vou reescrever esse somatório um pouquinho. Então, no lugar de N, para começar, eu vou colocar N menos 1. Tá legal? Então, aqui, olha, S elevado a N é a mesma coisa que 1 sobre S elevado a menos N. E depois eu ainda vou trocar o N por N menos 1. Tá legal? Então, isso nos dá o seguinte. Isso nos dá, ó, aqui eu tenho 1 sobre Z elevado a N, agora, né? No lugar de N, coloquei N menos 1 mais 1, N, vezes 1 sobre, então, S elevado a menos N, só que no lugar de N eu vou colocar N menos 1, então isso dá S elevado a menos N mais 1, para N indo de 1 agora até o Nzão, certo? Mais o resto que continua o mesmo, então, S elevado a Nzão dividido por Z elevado a Nzão, que multiplica Z menos S. Certo, gente? Então, a gente só reescreveu esse somatório dessa forma aqui e vejam que agora começam, então, a aparecer, ó, as potências negativas, né? Então, o que que a gente vai fazer agora, gente? Então, nós queremos partir daqui, a gente quer partir dessa primeira escrita e chegar nessa primeira integral ao longo de C2 e
partir dessa segunda escrita e chegar nessa segunda integral ao longo de C1, tá legal? Então, o que a gente tem que fazer? Eu tenho que multiplicar esse quociente por Fs e depois integrar ao longo de C2. E aqui eu tenho que multiplicar por Fs e depois integrar ao longo de C1, para a gente obter aqui, então, essas duas integrais. Então, vamos fazer isso, tá? Vou apagar aqui um pouquinho, já volto. Certo? Então, vejam, eu vou multiplicar por Fs, então aqui aparece um Fs, aqui aparece um Fs, e eu estou integrando, né? Ao longo de C2. C2, C2. Ok. Então, e aqui é a mesma coisa, eu estou multiplicando, né, por um Fs, que eu vou colocar aqui em cima do S já, e aqui também um Fs, estamos agora integrando ao longo de C1. C1. Então, o que nós temos? Ó, nós tínhamos que Fz, isso é igual a 1 sobre 2πi, que multiplica essa integral aqui, né, Fs sobre S menos E ao longo de C2, que agora se tornou isso daqui. Então, que multiplica, vamos lá, a integral ao longo de C2 do somatório de z elevado a n vezes Fs dividido por S elevado a n mais 1, para n indo de 0 até nzão menos 1, ds, mais, então, essa segunda integral, a integral de z elevado a nzão vezes Fs dividido por S elevado a nzão, que multiplica S menos E ds, integral ao longo de C2. Certo? Ok. Mais, então, 1 sobre 2πi, que multiplica essa integral aqui, de Fs sobre Z menos S ao longo de C1. Então, essa integral agora se tornou isso daqui. 1 sobre 2πi, que multiplica, vamos lá, a integral ao longo de C1 do somatório de 1 sobre z elevado a n, que multiplica Fs sobre S elevado a menos n mais 1 ds, para n indo de 1 até n, né? Mais essa segunda integral. Então, mais a integral ao longo de C1 de S elevado a nzão vezes Fs dividido por Z elevado a nzão, que multiplica Z menos S ds. Ok. Então, vamos lá, ó. Aqui, como nós temos a integral de uma soma finita, a gente pode trocar e então fazer a soma de um número finito de integrais. E cada integral é realizada na variável ds. Então, z elevado a n é uma constante para essa integral. Então, a gente pode colocar para fora. Então, primeiro que nós temos aqui é o seguinte, olha, então vou colocar assim, nós temos o somatório de z elevado a n, que multiplica 1 sobre 2πi vezes a integral ao longo de C2 de que Fs dividido por S elevado a n mais 1 ds. Estamos fazendo a soma de 0 até nzão menos 1, né? Mais o quê? Mais o nosso resto. Então, o z elevado a nzão também pode sair para fora, porque nós estamos integrando em relação a ds. Tem que multiplicar por esse 2πi. Então, aqui nós temos z nzão sobre 2πi,
que multiplica a integral ao longo de C2 do quê? De Fs dividido por S elevado a Nzão, S menos Z, ds. Tá bom? E vamos reescrever um pouco essa soma daqui de baixo também. Então, analogamente, olha, mesma coisa. Aqui a gente pode trocar a integral pelo somatório e colocar 1 sobre Zn para fora da integral. Então, nós ficamos com o somatório de quê? De 1 sobre Zn, que multiplica 1 sobre 2πi vezes a integral ao longo de C1 do quê? De Fs dividido por S elevado a menos N mais 1, ds, para Nzinho indo de 1 até Nzão, mais o resto. Então, o resto a gente pode colocar 1 sobre Z elevado a N, zão para fora, ficamos com 1 sobre Z elevado a Nzão vezes 2πi, que multiplica a integral ao longo de C1 de S elevado a Nzão, Fs, dividido por Z menos S ds. Certo, gente? Então, vejam, nós já temos aqui algumas coisas, né? Se a gente chamar, então, essa integral aqui de AN e essa integral aqui de BN, então, chamo aqui agora essa de ρ NZ, o primeiro resto, e agora esse daqui chamo de sigma NZ, o segundo resto. Então, o que nós temos é o seguinte, nós já temos aqui, então, uma escrita da forma, olha, Fz é o quê? É o somatório de AN, Z elevado a N, para N indo de 0 até Nzão menos 1, mais um certo resto, mais o somatório de Bn, dividido por Z elevado a N, para N indo de 1 até Nzão, tá bom? Mais um certo sigma N de Z. Então, se a gente conseguir mostrar que ρn e sigma N tendem a zero quando Nzão vai para infinito, nós obtemos o resultado. Certo? Então, aqui para finalizar, então, basta mostrar que, então, ρnz e sigma nz tendem a zero quando o n vai para infinito. Assim como nós fizemos lá no Teorema de Taylor, né? A gente escreveu uma soma finita mais um resto. Se esse resto vai para zero, quando o nzão vai para infinito, acabou. Então, é isso que nós vamos fazer agora. E aí, a gente aplica de novo o Teorema das Cotas Superiores para integrais. Certo, gente? Então, aqui, olha, o que nós temos? O nosso z está em uma posição qualquer aqui, mas entre C1 e C2, certo? Então, se a gente disser que módulo de z é um certo Rzinho, o que nós temos é que, então, Rzinho é maior que R1, Rzinho 1, que é o raio de C1, e menor que Rzinho 2, que é o raio de C2. Novamente, a gente pega M, o máximo, que módulo de Fs admite tanto ao longo de C1 como ao longo de C2. Tá legal? Então, seja M, o máximo de módulo de F de S ao longo
de C1 e C2. Ok. Então, vamos lá, olha. Se o S pertence a C2, então, se o nosso S está aqui, nós temos, então, que o módulo de S menos Z, certo? O Z está interior a C2, né? Então, o módulo de S menos Z é maior ou igual ao módulo do módulo de S menos o módulo de Z. Isso aqui é igual a módulo de R2, né? Menos R. Então, lembrando aqui que C2 é módulo de Z igual a R2, C1, módulo de Z igual a R1. E R2 menos R é positivo, porque o meu Z está aí está no interior de C2. Então, isso daqui é positivo, isso é R2 menos R, tá? Ok, e se por outro lado o S pertence a C1, então o módulo de Z menos S, isso é maior ou igual a módulo de módulo Z menos módulo S. Bom, isso daqui é módulo de R menos R1, que é positivo, porque o R é maior que R1, tá? Então, isso é R menos R1. Ok, então, vou empurrar aqui um pouquinho para cima. Certo, gente? Então, agora a gente aplica o lema das cotas superiores para integrais. Então, nós obtemos, ó, o módulo de ρNz. Isso vai ser menor ou igual a... Vamos olhar para cá, então. Então, aqui nós temos, ó, módulo de Z elevado a N, né? O módulo de F, S, dividido por, então, módulo de 2πi, que é 2π, módulo de S elevado a N, módulo de S menos Z, vezes a integral do módulo de ds, que é o comprimento de C2, que é 2π Rzinho 2, né? Aqui. Ok, então o 2π cancela. Bom, isso daqui, então, é menor ou igual que, ó, módulo de Z elevado a N é o que? É R elevado a N. O módulo de Fs é menor ou igual a M, né? Que é o máximo aqui do módulo ao longo de C1 e C2. Então, aqui, M, R2, tá? Embaixo nós temos módulo de S elevado a Nzão, perdão, aqui é Rzinho elevado a Nzão. Módulo de S elevado a Nzão, então módulo de S é R2, então aqui R2 elevado a Nzão. E módulo de S menos E é maior ou igual a R2 menos R, portanto, 1 sobre módulo de S menos E é menor ou igual a 1 sobre R2 menos Rzinho. Então, isso daqui, ó, é o quê? Isso é M R2 dividido por R2 menos Rzinho, que multiplica quem? Rzinho sobre R2 elevado a Nzão. E como Rzinho é menor que R2, Rzinho sobre R2 é menor que 1 e, portanto, isso vai para zero quando N vai para infinito. Então, nosso primeiro cara aqui, de fato, vai para zero. E aí, a mesma coisa a gente faz para o sigma N. Então, agora, quem é módulo de sigma N de Z? Então, o módulo de sigma N, pelo lema das cotas superiores, vai ser menor ou igual a... Então, vamos olhar para cá agora, olha. Então, a gente tem 1 sobre módulo de Z elevado a Nzão, vezes módulo de 2πi, que é 2π,
módulo de S elevado a Nzão, módulo de Fs, né? Embaixo temos aqui módulo de Z menos S, tudo isso que multiplica a integral do módulo de ds, que é o comprimento de C1, que é 2πr1, Rzinho 1. Então, aqui cancela 2π com 2π, isso aqui é menor ou igual a... Okay. Então, módulo de Fs é menor ou igual a m vezes R1. Então, módulo de Z menos S é maior ou igual a R menos R1, portanto, 1 sobre módulo de Z menos S é menor ou igual a 1 sobre R menos R1. E aqui temos módulo de S elevado a N sobre módulo de Z elevado a N, que já vou escrever, então, como sendo R1 sobre R elevado a Nzão. E agora vejam, como ó, o R1 é maior que R agora, então R1 sobre R é menor que 1, portanto, isso daqui também vai para zero quando N tende a infinito. Bom, gente, então nós acabamos de mostrar que esses restos vão para zero. A última coisa que a gente tem que fazer é apenas uma observação, que é então trocar aqui esses caminhos C2 e C1, eles podem ser trocados pelo princípio da deformação de caminhos pela integral ao longo de um mesmo caminho C, que esteja entre os dois aí, certo? Então, essa é a última observação que a gente faz. Então, essa integral aqui pode ser calculada ao longo de C, essa daqui também ao longo de C, pelo princípio da deformação de caminhos, tá? E aí, então, fazendo essa troca, sabendo que são iguais, a integral ao longo de C2 é igual à integral ao longo de qualquer caminho C nessa configuração e idem para C1, então a gente obtém a escrita de F que nós queremos, né? Então, esses restos, F vai ser somatório de AN Z elevado a N, para N igual a zero até infinito. Esse resto, então, vai para zero, mais esse somatório de Bn dividido por Z elevado a N, para N indo de 1 até infinito. Esse resto, portanto, desaparece, certo? Onde AN é dessa forma e Bn é dessa forma, como queríamos. Tá bom? Então, isso encerra a primeira parte dessa demonstração, que é o caso Z0 igual a zero. Agora, nós temos que fazer aquele reajuste no centro. Vamos lá. Certo, gente? Então, vamos ver agora o caso Z0 qualquer. Z0 diferente de zero, ok. Então, a nossa hipótese é que a F é analítica em uma região anelar centrada em Z0. Então, em R1 menor que módulo de Z menos Z0, menor que R2, tá bom? E aí, como no caso do teorema de Taylor, vamos pegar G de Z como sendo F de Z mais Z0, certo? Então, a G será analítica na região anelar dada por R1, menor que, então, Z mais Z0 menos Z0, menor que R2, que é, então, o anel R1 menor que módulo de Z menor que R2. Então, a região anelar centrada na origem. Então, se o nosso caminho C, que está contido aqui na região anelar da F, se esse caminho C tem uma parametrização Z de T, tá bom? Para T aí no intervalo AB. Então, por hipótese, isso significa que módulo de Z de T menos Z0, isso é o quê? Maior que R1,
e menor que R2, né? Já que o C está nessa região anelar centrada em Z0. Ok. Então, a gente vai considerar agora o caminho gama, tá? Com a parametrização dada por, vou dizer, Z-til de Z, isso vai ser o quê? Z de T menos Z0. Tá legal? Para T no intervalo AB. Então, isso significa que R1 é menor que módulo de, exatamente isso daqui é Z-til de T, que é menor que R2. Ou seja, gama está contido na região anelar aqui, centrada na origem. Então, a gente está simplesmente transladando o C para ser centrado na origem, em vez de ser um caminho que dá uma volta em Z0. Apenas isso, tá bom? Então, vou colocar aqui, o gama está aí contido nessa região R1 menor que Z, menor que R2. Então, essa primeira parte que nós acabamos de demonstrar pode ser aplicada para a G, porque o nosso Z0 é igual a zero aqui para a função G. Então, pelo que acabamos de demonstrar, nós temos que G de Z pode ser escrito da forma soma de AN, Z elevado a N, N indo de 0 até infinito, mais soma de Bn sobre Z elevado a N, para N indo de 1 até infinito. Isso daqui na região anelar R1 menor que módulo de Z, menor que R2. Tá legal, gente? Então, aqui, olha, G de Z quem é? É F de Z mais Z0, certo? Isso é o quê? Isso é, então, igual a N, Z elevado a N, N indo de 0 até infinito, mais somatório de Bn dividido por Z elevado a N, N indo de 1 até infinito. Então, a gente faz o mesmo truque, só que agora no sentido contrário. Aqui no lugar de Z, eu vou colocar Z menos Z0. Então, nós obtemos que F de Z, isso é o quê? Isso é o somatório de AN, Z menos Z0 elevado a N, para N indo de 0 até infinito, mais o somatório de Bn sobre Z menos Z0 elevado a N, para N indo de 1 até infinito. Tá legal? E onde que isso daqui vai convergir? Vai convergir no lugar de Z, eu simplesmente coloquei Z menos Z0. Então, essa escrita aqui, essa expansão vai convergir em módulo de Z menos Z0 maior que R1 e menor que R2. Tá? Agora, para finalizar, a gente tem que ver quem são AN e BN, se eles são dados na forma como está no enunciado. Então, agora, veja aqui. Vamos lá, ó. AN, quem é? O AN veio dessa primeira parte do teorema aplicado para G. Então, AN é 1 sobre 2πi, que multiplica a integral de G de Z, dividido por Z elevado a N mais 1, ao longo de gama, né? Ok. Agora, isso daqui é o quê? Usando a definição, ó, 1 sobre 2πi, que multiplica a integral de A até B, de G, de... Então, ó, parametrização de gama é Z-til T, né? Dividido por Z-til T, elevado a
N mais 1, vezes dz, que é z til t, dt. Aplicando a parametrização. Agora, gente, quem é z til de t? Bom, vamos lá. Então, isso dá 1 sobre 2πi, que multiplica a integral de a até b. Então, g de z til, isso é g de z de t, menos z0, que é o nosso z til aqui, olha. Aqui é z til linha, né? Derivada de z til dt. A derivada de z til é exatamente z linha de t dt. E aqui embaixo, nós temos, então, ó, z til elevado a n mais 1, que é, então, exatamente quem? zt menos z0 elevado a n mais 1. E por último, gente, vejam que g de z de t menos z0 é a mesma coisa que f de z de t menos z0 mais z0, ou seja, f de z de t. Então, isso daqui é exatamente f de z de t. Então, ó, vou empurrar um pouquinho para cima. Certo? E aí, observem que essa parametrização que a gente tem aqui é exatamente o quê? 1 sobre 2πi da integral de f de z dividido por z menos z0 elevado a n mais 1 dz ao longo de c. É exatamente essa parametrização que a gente obtém ao substituir aqui a parametrização de c. Então, esse é o nosso AN, que é exatamente o que a gente queria, né? E, analogamente, para BN. Vou deixar essa verificação de exercício. Tá legal, gente? Então, com isso, nós concluímos a demonstração do Teorema de Laurent.